No. When the time is right, everything will become clear. To you. The data they paid me to. No. When the time is right, everything will become clear. To you. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair.
O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro. Um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo.
E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora.
não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo, e talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim, instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante.
Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício. Mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento. Porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido. A força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída
não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara: há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não há ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia.
Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo.
Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro. Um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício. Mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento. Porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido,
a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara: há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante.
o ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício. Mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento. Porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita,
e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não há ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem.
mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue, não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo, e este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros.
Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas,
Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não há ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso.
Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora, uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns, soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não há ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem,
a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares,
unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente. O som ao redor se mistura, motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro, um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa,
como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício, mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento, porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades, novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido, a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos, e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas, e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio. Cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas, e a tensão se espalha como um sussurro constante. Ninguém sabe exatamente quando, mas todos sabem que algo está prestes a acontecer. E então, o momento chega. Não com um estrondo imediato, mas com uma sucessão de eventos que se desenrolam rapidamente, como peças de um dominó que começam a cair. O céu, antes escuro, ganha vida com o movimento de aeronaves. No mar, sombras se aproximam lentamente, quase invisíveis na escuridão. Para aqueles que estão no coração da ação, o tempo parece se distorcer. Segundos se tornam eternos, e cada respiração é sentida como um esforço consciente.
O som ao redor se mistura. Motores, vozes, o bater do próprio coração. Há medo, claro. Um medo profundo, visceral, que não pode ser ignorado. Mas há também coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Conforme os primeiros movimentos acontecem, a realidade do plano começa a se revelar. Nem tudo sai como esperado. Obstáculos surgem, erros acontecem, e a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue. Ainda assim, ninguém recua. Cada passo dado é um ato de fé, não apenas no plano, mas uns nos outros. Companheiros ajudam companheiros, mesmo quando o caos ameaça engolir tudo. Pequenos gestos de humanidade surgem nos momentos mais improváveis. Um olhar de encorajamento, uma mão estendida, uma palavra sussurrada no meio da confusão. A paisagem ao redor se transforma rapidamente. O que antes era silêncio, agora é movimento constante. O ar carrega a intensidade de algo que não pode mais ser interrompido. E no meio de tudo isso, há histórias individuais que se entrelaçam. Um jovem enfrentando sua primeira grande prova. Um veterano lidando com memórias que nunca o deixaram. Alguém que encontra força onde não sabia que existia. Essas histórias não são isoladas. Elas formam o tecido dessa narrativa maior. Cada pessoa, cada escolha, cada momento contribui para algo muito maior do que si mesmo. À medida que o dia avança, a luta se intensifica. O cansaço começa a pesar, mas ninguém pode parar. Não agora. Não depois de tudo que já foi feito. O que está em jogo é maior do que qualquer indivíduo. E talvez seja isso que torna tudo tão poderoso. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história de conflito. É uma história sobre resistência, sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível e continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos de dúvida, sim. Instantes em que tudo parece prestes a desmoronar. Mas, de alguma forma, sempre há alguém que encontra uma razão para continuar. E essa razão se espalha. Ela passa de pessoa para pessoa, como uma chama que se recusa a apagar. Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe algo pelo qual lutar. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica claro que nada será fácil. Cada conquista vem acompanhada de um custo. Cada avanço exige sacrifício. Mas também há progresso. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas inegável. E é esse progresso que mantém todos em movimento. Porque no meio do caos, qualquer sinal de avanço se torna uma âncora. Uma prova de que todo o esforço, todo o risco, não é em vão. O dia continua, e com ele, novas dificuldades surgem. Mas também surgem novas oportunidades. Novas formas de superar o que parecia impossível horas antes. E assim, a história segue. Não como uma linha reta, mas como uma série de momentos interligados, cada um contribuindo para algo maior. Ao final, o que permanece não são apenas os eventos em si, mas o que eles representam. A coragem de enfrentar o desconhecido. A força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E a lembrança de que, em momentos decisivos, são as pessoas, com suas falhas, seus medos e sua determinação, que fazem a diferença. Essa é a essência dessa história. Uma narrativa construída não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido, sobre o que foi arriscado, sobre o que foi conquistado, passo a passo, contra todas as probabilidades. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, uma coisa fica clara. Há momentos na história que mudam tudo. E este é um deles. Em meio ao silêncio tenso de uma madrugada carregada de presságios, o mundo parecia prender a respiração. Era um daqueles momentos raros da história em que o destino de milhões repousava nas mãos de poucos.
e cada decisão carregava o peso de consequências irreversíveis. A história começa muito antes do primeiro disparo. Ela nasce nos corredores escuros da estratégia, onde mapas são abertos sobre mesas gastas e vozes baixas discutem planos que jamais poderiam falhar. Homens e mulheres, vindos de diferentes lugares, unidos por um mesmo objetivo: enfrentar uma força que parecia impossível de deter. No centro de tudo, há pessoas comuns: soldados, enfermeiros, operadores de rádio, cada um com sua própria história, seus medos e suas esperanças. Alguns pensam em casa, em cartas nunca enviadas. Outros tentam não pensar em nada, apenas seguir ordens, passo a passo, como se isso fosse suficiente para afastar o medo. À medida que a noite avança, os sinais começam a se alinhar. O clima, incerto e imprevisível, torna-se um personagem silencioso dessa narrativa. O vento sopra forte, o mar se agita, e cada onda parece questionar se aquele é realmente o momento certo. Mas, quando se trata de decisões dessa magnitude, não existe momento perfeito, apenas o momento possível. Os líderes sabem disso. Eles carregam nos olhos o cansaço de quem não dorme há dias, mas também a determinação de quem entende o que está em jogo. Não se trata apenas de território ou estratégia. Trata-se de liberdade, de futuro, de tudo aquilo que ainda não foi vivido. Enquanto isso, do outro lado, a expectativa também cresce. Defesas são reforçadas, vigílias são mantidas,